Bom dia, missionário Mauro, Bom dia, missionária Margarete. e bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal, Palavra Profética. Amém. E creio eu que hoje Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar, não é? A palavra está em 2 Reis, no capítulo 22, o versículo 8, que diz assim: Então disse o sumo sacerdote Elquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Elquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Mauro, esta é uma palavra de um tempo tão maravilhoso, que foi como se fosse assim algo de uma descoberta gloriosa, né? Que Deus permitiu para aquele tempo. Para aquele tempo. Isso. Na realidade, para nós entendermos essa palavra, nós temos que lembrar o contexto em que viveu o rei Josias. Josias foi um rei que começou a reinar com 8 anos de idade. Foi o rei mais jovem em Israel e que sabe da história da humanidade. Foi o rei mais jovem. Sim. E o fato é que Josias era filho e neto dos piores reis que Israel já teve. Sim. O rei Manassés. Na realidade, quando eu digo Israel, eu estou até sendo um pouco errado, porque tecnicamente era o reino de Judá, Jerusalém. Nós estamos falando de Jerusalém e não de Samaria, que era o reino do norte. Mas Josias foi neto de Manassés, um dos piores reis de Israel, Sim. de toda a história. Esse rei Manassés edificou altares a outros deuses, a Baal, a Aserá, no próprio templo do Senhor em Jerusalém. O templo que continha a Arca da Aliança, as pedras que foram dadas a Moisés dentro desta arca, o Santo dos Santos, e do lado de fora do templo foram edificados altares também para a adoração a Baal, deus das tempestades daquela época, com a Aserá, a rainha dos céus. Então, Manassés corrompe todo o Judá, o seu reino, se tornando pior, a Bíblia diz, do que todos os reinos de todas as outras nações, fazendo tão mal aos olhos de Deus que ele chega ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos a Baal. Sim. Ou a Moloque. A Moloque. E queima os seus próprios filhos vivos no vale de Inom, queimando os seus próprios filhos. Esse rei, Manassés, foi tão mal perante os olhos de Deus, o avô de Josias, que Deus o levou em cativeiro. Ele foi dominado e levado cativo. Sim. E a palavra de Deus diz que até mesmo, né, no seu momento de fragilidade, de sofrimento, de cárcere, esse rei clama a Deus, Aleluia. se volta para o Senhor e Deus o liberta do cárcere e ele volta para Jerusalém. Ele teve um arrependimento profundo, né? Arrependimento. A palavra de hoje é sobre arrependimento. Amém. Através da palavra de Deus. Amém. Então, Manassés morre, o seu filho Amon começa a reinar com cerca de 22 anos e reina apenas 2 anos, o pai de Josias. Por quê? Os seus servos
se levantam com o objetivo de conspirar contra o rei, matando Amon, Sim. pai de Josias. Com 24 anos ele é morto. Com 24 anos ele é morto. O interessante é que ele teve Josias com 16 anos. Porque o casamento em Israel era feito com idades... a partir dos 15 anos já era normal um casamento. Então, sem opção, um rei que foi morto, o pai dele foi assassinado dentro da sua casa. E também podemos dizer o quê? O pai de Josias foi tão ruim nos seus únicos 2 anos de reinado, tão ruim e perverso diante de Deus, que ele contaminou a Jerusalém com a idolatria igualmente ao seu pai Manassés. Meu Deus. Trazendo maldição à terra de Judá, o reino de Judá. E o que acontece então? Ele é morto, apenas 2 anos reinou. A maldade não vai durar muito tempo. Amém. Deus, ele tem o tempo determinado para que o mal seja posto um fim. Glória a Deus. Assim eu ministro na sua vida também. Amém. Que todo mal vai chegar o fim dele e o Senhor vai te libertar para a glória dele. Amém. Em nome de Jesus. Josias, com 8 anos, começa a reinar. No 18º ano do seu reinado, 18 mais 8 são quantos anos? 26. 26. Com 26 anos de idade, Josias decide reparar o templo do Senhor. Uma reforma. Reparar o quê? As paredes, os pilares, os ornamentos do templo, os utensílios do templo, provavelmente gastos, que é o normal. Eu e você temos uma casa, com alguns anos, precisamos fazer reparação. Sim. E o templo precisava de reparação. E Josias propõe que o povo de Israel trouxesse ofertas, sejam essas ofertas financeiras realmente, ouro, prata, pedras preciosas, joias, todo tipo de material que pudesse servir para a manutenção do templo. E o povo se dispõe de coração a reformar o templo. Vamos embelezar o templo. Eu quero te falar uma coisa. Você é o templo do Espírito Santo. Aleluia. A primeira reforma de Josias foi ao templo, ao prédio. Deus quer fazer uma reforma profunda também na sua vida. Amém. Deus quer restaurar coisas profundamente. E não importa como, Ele vai levantar os recursos para que você seja restaurado. Aleluia. E esteja de pé na posição que Ele deseja. Amém. Em nome de Então, Jesus. Josias se levanta, recolhe em Israel os guardas responsáveis por essa coleta, recolhem uma soma enorme de riquezas Glória a Deus. para que o templo fosse restaurado. Aleluia. Veja bem, o mais importante faltava em tudo isso. A presença de Deus. A presença de Deus, a palavra de Deus. Amém. Os reis, quando eram consagrados reis, era dado a eles em Israel a Torá e principalmente os manuscritos de Deuteronômio que pronunciam bênçãos e maldições da obediência ou da desobediência a Deus. Então, Josias, com 26 anos, propõe reformar o templo, mas não sabia ele nem sequer que existia o livro da lei de Deus. Olha, que coisa. A palavra de Deus estava perdida e foi achada por quem? Por aqueles que faziam a manutenção do templo. Descobriram um livro. Que livro é esse? É o livro da lei. Glória a Deus. O sacerdote devia ter uma cópia do livro da lei. O profeta tinha uma cópia do livro da lei. O rei deveria ter uma cópia na sua cabeceira da cama, porque a palavra do Senhor disse a Josué que, medita, Josué, neste livro da lei,
de dia e de noite. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Sabe por que não somos bem-sucedidos e prósperos? Porque não conhecemos a palavra de Deus. Isso. Josias se dispôs a fazer algo maravilhoso. Sim. Reformar o templo era algo importante naquela época. Ter um templo embelezado, bonito, era importante. Porém, o mais importante era ter a lei de Deus dentro de si. Sim. E Josias, ele era um jovem rei, mas com um coração Exatamente. reformador. Reformador. Ele, com certeza, né, ele tinha um entendimento do que fizera o seu avô, Os seus pais. o seu pai. Mas veja bem, é nesse ponto que nós queremos chegar. Sim, Manassés foi um rei terrível, avô dele. sim, Amon, seu pai, também. sim. Porém, Josias, sem conhecer o livro da lei, decide a fazer coisas movidas pelo Espírito de Deus. Aleluia, exatamente. É o Espírito de Deus que muda todas as coisas. Verdade. O Espírito Santo traz o livro novamente às mãos de Josias. Glória a Deus. E ele, lendo o livro, ele rasga suas vestes no templo, clama a Deus misericórdia, porque ele percebe que está completamente fora dos padrões de Deus, Exatamente. da sua palavra, e que os seus pais pecaram grandemente, trazendo a ira de Deus sobre a nação de Judá, sobre Israel, trazendo juízo, e Deus traria juízo. E o temor e o medo tomam conta dele, o pavor. Exatamente. Ele, a princípio, quis reformar o templo. Porém, Deus queria reformar Josias. Amém. Deus, na sua palavra, nos diz que neles habitarei, entre eles andarei. O Senhor, em Cristo Jesus, veio... Jesus é o verbo, é a palavra encarnada, meu irmão. Não conhecíamos a ele, mas ele... E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É a palavra viva de Deus. Cristo se manifestou também a nós, assim como se manifestou a Josias. Amém. Pela palavra. O livro da lei estava perdido. A palavra de Deus para nós também estava perdida. Mas em Cristo somos salvos pela palavra. Amém. Porque a palavra nos diz que conhecereis a verdade. E a verdade, conhecimento é cognição. É a sua mente entender e o seu espírito claramente de que Deus, pela sua palavra, tem para nós a salvação em Cristo. Amém. Josias, quando descobre que estavam perdidos e não conheciam a lei, muito menos o sacerdote. Olha, achamos a lei. Oh, que surpresa! Meu Deus. Algo que deveria ser natural. Exatamente. Há anos não era observado o que era a palavra de Deus, o livro da lei do Senhor. Exatamente. Por quê? O meu povo perece, o Senhor disse, porque lhe falta O conhecimento. o conhecimento. Muitos estão perdidos dentro da igreja. Muitos estão perdidos no mundo. Muitos estão perdidos em toda parte. Em seu conhecimento, na sua mentalidade, na sua maneira de comportamento e maneira de viver, porque não conhece o que a palavra de Deus diz. É importante que, novamente, Deus, a aparência é importante aos homens. Exato. Josias reformaria o templo, ele ficaria belo para as pessoas. Mas a transformação que Deus fez no caráter de Josias seria para ele próprio, para com Deus. O nosso relacionamento em Cristo é vertical. Olha a cruz. É vertical, eu e Deus. E horizontal, eu e as pessoas. Exatamente. Então, Deus quer fazer uma mudança profunda. Quando você voltar para o livro da lei, Josias se arrependeu e pediu a Deus misericórdia. Clamou a Deus misericórdia. Senhor, eu não conhecia. Eu não sabia que o Senhor traria juízo sobre nós. Eu não sabia que estávamos eu e os meus pais debaixo de maldição. Então, o que ele faz? Ele tira os deuses de dentro do templo, porque ele até então não sabia que deveria fazer isso. Exato. Era uma reforma
estética. Ele não E tinha agora uma interesse. reforma espiritual. Ele remove os deuses pagãos de dentro do templo. Ele remove e tira de Betel o altar de adoração. Ele faz uma transformação e uma reforma espiritual Glória a em Deus. Jerusalém. Aleluia. Deus quer fazer uma reforma espiritual na tua vida, Amém. onde quer que você esteja. Meu irmão, se volte para a palavra. A palavra é que traz libertação. Amém. A palavra é que cura. A palavra, ele enviou a sua palavra. Está no Salmo. Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Salmo 107, 7, versículo 20. Exato. E o que eu quero deixar para você com esta palavra, não entre só em desespero quando você conhecer a palavra, leia a palavra. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. Com salmos. Com toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Habite ricamente. Quanto mais você se alimentar da palavra, mais vida terá dentro de você. Amém. Jesus Cristo disse que aquele que cresce nele, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos, as intenções do coração do homem. Volte-se para a palavra, meu irmão. Amém. Volte-se para a palavra, minha irmã. Voltemos à prática da leitura da palavra. Aleluia. O ouro, a prata, a aparência são importantes para os olhares humanos. Deus está importando com o seu coração. Amém. E com a transformação do seu caráter para que você se pareça com Cristo e se conforme, como Paulo disse, conformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Do vosso entendimento. A forma é Cristo. Nós precisamos entrar nesta forma, nos parecer com Cristo. Autoajuda não vai te levar para o céu. Teologia da prosperidade, muito menos. Ensinar os outros a serem coach, treinadores, não vai fazer diferença alguma. Mas conhecer a palavra trará, com certeza, libertação, vida e paz para o seu espírito, para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, amém, para a sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida, como Josué, o Senhor disse, serás bem-sucedido. Aleluia. Então farás prosperar o teu caminho. Amém. Então, eu deixo essa palavra a todos vocês, crendo que até o momento você pode desconhecer a palavra, não é? E não Sim. ter certeza nem do que eu leio, o que eu faço, onde eu começo, mas Deus vai te orientar. O Espírito Santo, o Espírito né? Santo. Ele traz a direção. Ele trará a direção. E o interessante, né, Mauro, porque, missionário Mauro, porque na realidade, quando nós estamos diante do poder desta palavra, que é a palavra de Deus, né? E quando Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão os rios de águas vivas. Amém. Não é? Então nós precisamos crer em Jesus conforme as Escrituras. A palavra, a Escritura. Conforme as Escrituras. Por quê? Veja bem. A palavra diz também, desculpa, eu só concluir, acrescentar, errais por não conhecer as Escrituras. Não conhecer as Escrituras. Nem julgais ter nela o poder de Deus. Nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. Muitas são as dificuldades, né, que o inimigo coloca. Quantas pessoas, né, às vezes vão estar, fazem propósitos e propósitos de lerem a Bíblia, geralmente no começo do ano, vou ler a Bíblia em um ano, e de repente... Desiste no meio do caminho. Isso não acaba por não ser concluído. Uhum. Então, o que acontece? Por que isso? Porque o adversário das nossas vidas, ele não quer definitivamente
que nós conheçamos o poder que há na palavra de Deus. É a palavra que nos liberta, que nos cura, que nos transforma. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. E aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. por mim viverá. Então, o que acontece que durante tantos anos, né, Manassés, ele desprezou a palavra, né? Com isso, os sacerdotes deixaram a Todos lei se do extraviaram. Senhor. Todos se extraviaram, né? Todos, de uma forma, foram todos desviados Exato. daquilo que Deus havia dado a eles para um prosseguimento de vida. E uma vida que eles eram ali ungidos para ensinar outras pessoas. Enfim, o que aconteceu foi o desprezo da palavra do Senhor. E nesse desprezo pela palavra, quantas situações ocorreram, coisas terríveis aconteceram, por quê? Porque Manassés trouxe para dentro, né, da casa do Senhor outros cultos a deuses, né? E hoje, lembrando disso, que a reforma do templo, com relação a isso, Pedro e João estiveram no templo, encontram um homem aleijado e dizem o quê? Ouro e nem prata temos. Nós temos, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. A igreja hoje está como no templo de Josias. Tem o ouro, tem a prata, mas o que as pessoas precisam não dão, que é o nome de Cristo. O que importa não é a riqueza que você carrega dentro da sua conta bancária. O que importa é a quantidade da palavra de Deus que está dentro do seu coração. Amém. Porque isso sim vai trazer mudança e transformação. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, meus amados, deixamos para vocês, né, essa riqueza. Amém. Nesse dia. Medita na palavra do Senhor. Glória a Deus. Tenha cuidado de fazer isso. Amém. Busque, né, o conhecimento do Senhor, como Josias pôde buscar. Amém. Aquilo trouxe a ele um despertamento tão maravilhoso que uma profetisa, ela profetiza que Deus viria com a destruição daquele lugar. Mas não no tempo dele, pelo arrependimento dele. Aleluia. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É tempo de arrependimento. O arrependimento vai trazer o avivamento que a igreja precisa. Aleluia. Amém. Isso. Assim como no tempo de Josias, a lei, aleluia, foi temida. A palavra do Senhor, quando foi lida, o rei rasgou a sua veste. Amém. Por quê? Porque ele temeu diante E não só de ele, Deus. mas congregou o povo ao arrependimento, à arrependimento. oração, à busca. Humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor, e ele ao seu tempo vos exaltará. Deus vai te exaltar quanto mais você se humilhar diante dele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, Glória a Deus. assim como foi no passado, a busca, a libertação, vamos dizer assim, pelo conhecimento da palavra, Sim. que venha sobre a sua vida nesse dia. Com essa importância, temos maior riqueza, que é a palavra de Deus. Amém. Que ela possa habitar em você, em nome de Jesus. E tenha consciência do que falamos aqui. Porque Deus, aleluia, Ele é fiel nas suas promessas. Amém. São mais de 8.000 promessas inseridas neste livro maravilhoso. Glória a Deus. E que você possa, aleluia, buscar esta promessa e entender que fiel é aquele que nos promete. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Que a paz do Senhor seja na sua vida. Amém, meu irmão. Olha, eu quero te pedir, não deixe de deixar o seu like. Subscreva no canal. Isso, Receba sempre as mensagens que estamos postando. isso. Deixe o seu comentário, é muito importante também, meu irmão. Participe conosco.
Aleluia. E até a semana que vem, Até semana que vem. se o Senhor assim nos permitir. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe, missionário Deus te Mauro. abençoe, minha mãe. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus.